Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vou fazer uma complementação de informações relacionadas à Ducati Multistrada V4S 2025, novo modelo. Quem acompanha o canal sabe que eu fiz um test ride outro dia, top speed, subir as montanhas, para fazer aquele review para vocês. E um inscrito mandou alguns questionamentos que vão complementar o vídeo da Ducati e também vai auxiliar vocês, de repente, estar escolhendo entre a R1300GS e a V4S 2025. Bom, o Flávio que mandou esse questionamento. Boa apresentação, Wellington, obrigado. Faça um comparativo com a sua BMW. Conforto, ergonomia, ruído, vibração, tecnologia, desempenho, retomada e torque em baixa. Cidade, curva, freios, consumo e outros. Bastante questionamento, né? Vamos começar com o primeiro aqui. Conforto. Achei ambas as motos confortáveis. A R1300GS não tem um banco tão confortável quanto a sua antecessora, por exemplo, que é a 1250. É um banco com uma densidade um pouco mais rígida, não é desconfortável, mas eu acho que a 1250 ela é mais confortável. Em relação à V4S, eu achei que a densidade da espuma é muito parecida, contudo, a V4S tem um banco onde você encaixa e parece que ele é um pouco mais largo. Então, dependendo da sua compleição física, você pode achar o banco da Multistrada V4S mais confortável do que da 1300, tá bom? Ergonomia. Ambas as motos muito ergonômicas. Ó, eu tenho 1,80 m, a 1300, por exemplo, ela vem com um guidão no zero. É um pouco baixo. Meu irmão, por exemplo, é um pouco mais alto que eu, ele comprou uma Tramontana e ele sentiu essa diferença, né? Eu falei, não, tem que subir um pouquinho, não precisa utilizar riser, tá? Acho interessante que a posição fica bem confortável depois que você faz um leve ajuste. Obviamente, cada pessoa, né, vai ter um ajuste, mas eu acho a ergonomia da R1300 excelente. Tanto a posição de pilotagem, depois que você faz esse ajuste, quanto aqui a posição das pedaleiras. A V4S, eu senti ela confortável já de cara, sem necessidade de fazer esse pequeno ajuste aqui no guidão, tá? Então, em relação à ergonomia, ambas muito confortáveis. Ruído. R1300 tem um barulhinho na lenta quando você liga ela que não agradou a todos, assim como a nova Multistrada V4S. Ela tem um ronco mais encorpado, né, a V4S, que a 2024, 2023, só que é um motor em V, né, então o barulho dele não agrada algumas pessoas. O pessoal fala até que é um moedor de cana, né, o pessoal brinca, né, falando que é um moedor de cana. Em contrapartida, a R1300, também parada, tem um barulho que parece que está batendo válvula. Eu particularmente não gosto do som da R1300 parado. Prefiro o da 1250, só que em contrapartida, quando essa moto sai da inércia, aí o ronco fica maravilhoso, fica top e me agrada mais do que o da Multistrada V4S. Mas é algo pessoal, como falei para vocês, né? Quando a V4S abre o giro, pô, o ronco fica maravilhoso. Parece uma Fórmula 1 esticando as marchas, tá? Então, relacionado a isso, né? A ruído. Ambas têm ruído, cada uma aqui bicilíndrica, com motor bicilíndrico, outra com motor em V, 4 cilindros, cada uma com sua característica. Bom, vibração. A R1300 vibra mais um pouquinho, naturalmente, porque é uma moto com motor bicilíndrico e é uma moto que gira menos o motor, então é natural que ela vibre um pouquinho, mas a questão da vibração aqui, eu só estou fazendo um comparativo entre as duas. Não quer dizer que essa moto vai te incomodar em alta, não, tá? Por exemplo, ela vibra infinitamente menos que a Tiger 1200, que eu tenho motor 3 cilindros, tá bom? Então, comparando com a V4S, a R1300 vibra mais. A V4S trabalha com motor super liso, linear. Você está a 250 por hora, literalmente você não sente nenhum tipo de vibração. Tecnologia, ambas tecnológicas. Hoje eu considero as duas motos mais tecnológicas do mercado. Ambas têm tudo, controle de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão, radar de ponto cego,
suspensão com rebaixamento automático, né? A V4S agora está vindo. Agora, uma é mais tecnológica que a outra, dependendo do que você escolher. Por exemplo, a V4S, você tem uma infinidade de possibilidades de setup. Você consegue mexer no nível do controle de tração, você consegue mexer no nível do freio motor, da intervenção do ABS, da resposta ao acelerador, do controle anti-wheelie. Então é uma moto mais configurável que a R1300 GS. Tá? No Dynamic Pro aqui você tem menos possibilidades. Você consegue fazer que ela levante ou não, só que menos possibilidades que a V4S. Em contrapartida, a R1300 tem um alerta de colisão mais completo que a V4S. Aqui, ela quando detecta, realmente ela freia a moto, ela faz esse primeiro acionamento para você, né? Vibra aqui a manete, enquanto a V4S, ela aproveitou o controle de cruzeiro, né? O radar do controle de cruzeiro adaptativo e apenas dá uma mensagem no painel. Tá? Ela não freia a moto para você. Então, se você for olhar para o lado da configuração, de setup, deixar a moto do jeito que você quer, a V4S é mais tecnológica. Se você for olhar o lado da segurança, a R1300 é mais tecnológica, mas ambas são parelhas nesse aspecto que eu falei para vocês. Uma tem um pouquinho mais de tecnologia aqui, outra tem mais de tecnologia ali. São bem parelhas. Desempenho. Desempenho não tenho que discutir. V4S muito superior à R1300 GS até certo ponto, né? Essa moto aqui dá 240 por hora. Ela não tem um motor tão girador quanto o da Multistrada, mas ela tem um excelente desempenho. Inclusive eu senti que ela inclina mais que a V4S, talvez pela configuração do motor, né, boxer, que ajuda ali a centralizar a massa. Então essa moto aqui praticamente ela curva sozinha, né? Meu sobrinho até andou nas duas motos e falou: nossa, eu senti mais facilidade de curvar com a GS, tá? Então, em relação a desempenho relacionado a curvas, eu acho que a R1300 tem um pouco de desempenho a mais. Agora, desempenho de motor, não tenho o que discutir. A B4S, eu emparelhei com ele, né? Ele estava na 719 do meu irmão, na GS do meu irmão, e eu na V4S. Ambos de terceira marcha, giro alto, aceleramos. Ó, não tem nem comparação. Então, a V4S, para o camarada que gosta de uma tocada mais esportiva, um motor mais solto, mais girador, indiscutivelmente o desempenho, a moto está 270 por hora, né? Dependendo da velocidade, dependendo do espaço que você tiver, dependendo das condições da via, se tiver livre, eu consegui, acho que foi 200 e... não sei se foi 260, 261 ou 258, algo do tipo. Mas ela passa dos 250 assim, ó, de maneira muito rápida, tá? Desempenho superior, V4S. Equilíbrio, R1300 GS, sem sombra de dúvidas. Retomada, embora a R1300 tenha mais quilos de torque, né, que tem 15 quilos contra 12,6, o motor da V4S ele é muito girador. Então, mesmo com mais torque aqui na GS, a V4S estica demais. Então, ela com certeza, em retomada, não tem nem o que discutir. Torque em baixa. Aí a R1300 GS leva vantagem até determinado giro. Infelizmente, a GS ela perdeu um pouco de potência na segunda marcha. Para homologarem a moto, foi o que falaram, né? Então ela tem um buraco aqui na segunda marcha. Você tem duas opções. Ou você remapeia e tira esse delay, ou você se adapta. Como? Esticando mais a primeira marcha, né? Passando por cima desse delay, né? Com uma rotação mais alta. Aí assim ela vai ter um desempenho espetacular. Só na segunda marcha. Terceira em diante já não acontece isso, nem primeiro. Só que a V4S não tem esse delay. Então, mesmo a GS tendo mais torque, se as duas tiverem, por exemplo, de segunda marcha, esquece. A Multistrada V4 vai sumir, tá?
Só que de terceira marcha, você já sente que a GS tem um pouco mais de torque ali embaixo. Cidade. Achei a GS melhor para utilizar na cidade, ela esquenta menos, tá? Então achei ela um pouco mais maleável. Em contrapartida, eu achei a V4S mais compacta, mais estreita para passar nos corredores. Então fica ali meio a meio cada uma, tá? Esquenta menos, só que é um pouco mais larga, principalmente com o protetor de motor. E a V4S esquenta mais, só que é uma moto mais esguia, mais compacta, você tem mais facilidade ali na cidade. Freios, ambos excelentes, só que da Multistrada V4S está um patamar acima, porque é tudo Brembo. Aqui eu tenho, embora esteja escrito BMW, a pinça de freio é Brembo. Só que na Multistrada V4S eu tenho a pinça de freio Brembo, eu tenho o disco de freio, eu tenho o burrinho, manete, né, tudo Brembo. Então, naturalmente, ela vai ter um maior poder de frenagem que a R1300 GS. Não que essa seja ruim, mas o da V4S é superior, sim, na minha humilde opinião. Consumo. A GS é uma moto relativamente econômica. Você andando de boa, você consegue fazer ali 19 até 20 km por litro. E o consumo na Multistrada V4S era o seu calcanhar de Aquiles, né? A 2023, modelo anterior. E nessa nova versão, na 2025, eles conseguiram fazer um trabalho que eu fiquei impressionado, né? Eu fiz o teste de consumo e ela estava fazendo 19 km por litro, andando de boa. E quando a gente deu uma esticada a mais, andando, digamos que normal, 120, 130, 150, 160, né? Subindo a serra, a GS do meu irmão chegou fazendo 16,5 no local destino final e a Multistrada V4S chegou fazendo 16,4, salvo engano, 0,2. Quanto tá fazendo aí? 17,5? Bom, então vocês estão vendo aí, 17,5 na GS, que é uma moto super econômica, e aqui 17,4, ou seja, eles fizeram realmente um trabalho muito bom nesse motor em relação a consumo de combustível. Tá parelha com a R1300 GS. Na volta a gente veio dando a mão. 160, 180, 190. Aí a Multistrada V4S consumiu mais com um giro mais alto que a mesma velocidade que a R1300 GS. Então ambas andando de boa, parelho. A questão aí do consumo de combustível. Andando muito forte, a GS é um pouco mais econômica que a V4S, mas a V4S melhorou muito em relação à geração anterior. Outra coisa que aí acabou aqui, outros, Quick Shifter. Quick Shifter bidirecional, indiscutivelmente, o da Multistrada V4S é superior o da 1300. Eu não sei o que a 1300 tem, né? Não é questão do cardan, porque a Tiger 1200 tem um Quick Shifter excelente e o cardan, e ela tem eixo cardan, então não é eixo cardan. A 1250 era bem duro, bem áspero. Esse aqui melhorou 70%, mas ainda não chega perto da Multistrada V4S, tá? É uma moto maior, né? Eu até estranhei a V4S aqui na garagem de casa, que ela é bem mais compacta, né? E tem a questão da revisão. Hoje a V4S está com 4 anos de garantia, algo que a Ducati não dava, né? 4 anos de garantia, revisão a cada 15 mil ou 24 meses, né? Acredito que a maioria não vai esperar dar 15 mil para trocar o óleo, mas é o que o manual fala e você tem essa garantia. Muita gente achava que as revisões da Ducati eram, sim, valores astronômicos, e eram. Só que eu estava conversando com o pessoal lá, tiveram uma reunião com os lojistas, eles abaixaram um pouco o valor da hora trabalhada ali, e agora ela está com um preço muito competitivo da revisão, por incrível que pareça, e está batendo de frente com a R1300 GS para menos, né? Dependendo da revisão, o valor é inferior ainda o da R1300 GS. Então ela melhorou muito nesse quesito, entrega aí 4 anos de garantia
e agora está aplicando taxa zero, valorização. Acredito que a tendência é ela vender mais, né? Ter um pouco mais, eu não vou dizer acessibilidade, mas facilidade na hora da compra, porque é uma moto de alto valor, né? Agregado, não tem jeito, 148 mil. Essa aqui também, né? A GS não é uma moto barata, mas a BMW, em relação à facilidade de você comprar, ainda leva disparado. Você tem taxa zero em 24 meses, você tem valorização da sua usada, principalmente se for uma BMW, tá? Que eles vendem pela própria BMW com garantia, então é um diferencial, né? Uma espécie de recompra, tá? Então, se a Ducati seguir esses passos, né? Seguir essa tendência, acredito que ela vai vender bem. Se ela ficar do jeito que está, vai melhorar, mas não vai chegar perto do valor aqui da GS. A BMW, a gente vê muito incentivo, né? A Optimus 719, por exemplo, estava 134 mil uns meses atrás, final de ano agora, né? Queima de estoque, 115 mil. A Ducati dificilmente dá esse tipo de desconto, né? Um desconto aí de quase 20 mil. Difícil acontecer. Mas, às vezes, quando tem uma promoçãozinha ou outra, e como falei, se ela pelo menos entrar com subsídio, se ela pelo menos valorizar a moto que vai entrar na troca, ajudando o lojista, ela só tende a crescer. Esqueci de falar alguma coisa? Coloca nos comentários a dúvida que vocês tiverem relacionados a R1300 GS e a nova Ducati Multistrada V4S 2025. Tamo junto, até mais e valeu!